Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo Nosso Senhor. Desculpa o atraso aí, tem quase 10 minutos atrasado, mas o tempo aqui ficou difícil no Rio de Janeiro. Algumas alterações de internet, mas estamos juntos aqui mais uma quinta-feira e você vai chegando, já deixando o seu like. Pessoal, esquece, compartilha, assina as notificações, aquele blá 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 de todo youtuber, né? Chega já deitando o dedo no like, blá 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 blá. Amém. Deus abençoe você, graça, paz, prosperidade à sua vida. Vão chegando aí, porque hoje o assunto é pesado, é profundo, é um assunto daqueles que a gente coça a cabeça e fica pensativo por um bom tempo. E eu creio que Deus vai falar com você de forma tremenda, e é um ensino muito profundo, né? Eu quero deixar bem claro que aqui no nosso ministério, nosso canal, a nossa intenção é compartilhar o ensinamento, é compartilhar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que verdadeiramente faz a diferença. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Às vezes esse microfone, depois eu vou assistir minhas aulas, ele fica dando pane. Dá umas rabiscadinhas feias, dando aquele chiadinho. Assim, eu acho que eu seguro a onda dele. Se estiver chiando aí, vocês me avisam. Então, gente, nós estamos... Hoje, nós vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. A paz, querido Davi, Deus abençoe a todos vocês, do Iapoque ao Chuí, nossos amados irmãos que estão aqui conosco. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus dê graça, sabedoria, unção a todos vocês, amados irmãos. Que o Senhor possa fazer nessa noite grandes coisas através da nossa vida. E é claro que Deus possa estar dando ensinamento, aprendizado, Deus possa estar dando a cada um de nós aquilo que é o nosso pão de cada dia para que a gente possa crescer. Um abraço a todos os irmãos de norte a sul desse país, um abraço a Vitória, Pernambuco, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Blumenau, pessoal de Belo Horizonte, Mariana, Minas Gerais, um beijo aí para minha mãe, Dona Mônica, a minha irmã Nininha, para meus sobrinhos Dudu e Juju, Santo André, Deus abençoe, minhas irmãs também, minha irmã Luciana, minhas sobrinhas, Luiz, Deus abençoe, olha o André Luiz de Marília, glórias a Deus, Deus abençoe vocês, Caxias do Sul, olha aí, oh maravilha, Deus abençoe nosso querido amado Sul, deve estar um frio lá, que aqui no Rio está começando a esfriar, imagine para o Sul deve estar de 0 para baixo. Tumbiara, Goiás, isso, Deus abençoe a todos vocês, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos estudar, Nova Iguaçu aqui no Rio. Deus abençoe Silvana, Deus abençoe a todos os irmãos, Gisele, Deus abençoe São Paulo, Avaré. Glórias a Deus, Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aqui agora. Vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. Amados, antes de entrarmos no assunto, deixa eu anunciar para vocês uma coisa bacana e legal. Dia 19, a gente começa o nosso curso de 1 ano em teologia, né? Pesadão, tá? As matérias, você tem visto as pílulas teológicas, você tem visto como um pouquinho que a gente passa de 5 minutos já é muita coisa e é pancada, né? Gente, vai deixando o like aí, vai chegando dando like, tá bom? E aí o que acontece? Muita gente também está me pedindo sobre a questão dos pregadores, pedindo apostila. Pastor, meu irmão, apostila dos curso de pregadores. Gente, são quase 50 páginas. A apostila é riquíssima. Aqui a gente trata de homilética, hermenêutica, introdução à psicologia da comunicação, conhecimento bíblico global, introdução à fono e reeducação da linguagem fonética, linguagem corporal, aprendizado e leitura, interação educacional, filosofia e teologia aplicada, ou seja, é um curso completo que você tem aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqueles que estiverem interessados, eu tenho o curso no YouTube, mas se eu tiver pelo menos 20 alunos que queiram fazer o curso técnico para pregadores, eu vou tirar um dia na minha agenda e vou estar aqui no YouTube fazendo ao vivo para esses alunos e outros que se interessem, mas só que esses alunos vão receber, a apostila já está pronta, tá? São 48 páginas, e certificação. Os outros só vão assistir e, infelizmente, não vão poder... E terão, é claro, participação no grupo do WhatsApp para me fazer perguntas, tirarem dúvidas sobre mensagens, gravar. Então, eu vou abrir novamente o curso de pregadores, tá bom?
para que vocês possam, aqueles que estão interessados em fazer. Porque a apostila, ela é muito interessante, é muito legal. Mas se você não tiver o professor te explicando, ajudando você a entender a matéria e te dando até exemplos, e hoje, quando eu dei o curso, eu estava lá do outro lado, e não tinha os recursos que eu tenho hoje, né, gente? Hoje eu tenho uns recursos aqui que, graças a Deus, ó, estamos aqui com um recurso maravilhoso, ó, só de biblioteca aqui para vocês. Lá tinha também aqui o nosso quadro de estudos aqui, ó. Então só isso aqui já vai ajudar bastante vocês no conhecimento do estudo da Palavra de Deus. Então hoje nós temos uma capacidade bem melhor e maior de poder ensinar, de refazer. E quem já fez o curso faz de novo, já tem sua apostila, faz de novo. Então nós vamos trabalhar aqui dentro disso para te ensinar, te ajudar a pregar da melhor forma possível. Tá bom, queridos? Não se esquecendo que você é só ligar para o 992... Ligar não, passar uma mensagem para o WhatsApp 99210-6828, falar com a Josiane, e ela vai te dar as informações necessárias para o curso técnico para pregadores. A apostila vai na hora, tá bom, gente? Se inscreveu, já manda, a gente já manda. Ou você vai escolher ela física, né? Ou ela vai física para você, ou ela vai pelo PDF. Se ela for física, ela tem um preço, se for pelo PDF, ela tem um preço mais barato, tá bom? Só que a do PDF, geralmente, ela não pode ser impressa, ela vai com uma senha para não ser impressa. E a do DDD 21. E a física, ela já vai para você no dia seguinte, você fez a inscrição, já pagou a primeira... É curso único, na verdade, perdão, inscrição, estou confundindo com teologia. É um pagamento só, ponto. O curso todo você já paga de uma vez só e pronto. E já despachamos a apostila para você utilizar, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Agora vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Muita coisa para falar, muita matéria. Não será uma vez só, vai ser essa quinta e quinta que vem, tá, gente? Não tem como eu dar essa matéria em uma quinta-feira só. A matéria é muito profunda e eu preciso vir no pré-requisito lá de trás. Não adianta começar a falar de sexualidade logo, muita gente não vai compreender. Então, de cara, eu tenho que voltar um pouquinho, apesar dos cursos de batalha espiritual que a gente tem aqui, preciso voltar um pouquinho para a gente dar um entendimento melhor sobre a questão da sexualidade. Vamos orar, vai deixando o seu like aí, tá bom? Chegou? Deixou o like. Pai bendito e amado, te agradecemos pelo dia de hoje, te louvamos pelas bênçãos derramadas, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, te louvamos porque o seu Espírito Santo tem um interesse especial na minha vida, na vida dos meus irmãos, na casa deles, na família deles, no ministério deles. E nós nos apresentamos, Senhor, porque precisamos ser aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito. Precisamos ser moldados, precisamos ser aperfeiçoados no caráter de Cristo. Por isso, Senhor, nos ajude a entender, nos ajude a compreender o que tu tens para nós no dia de hoje. Nos dá a condição, a capacitação, o entendimento, a internalização dessa matéria. Agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo YouTube, pela rede social que está sendo bem utilizada para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe meus irmãos em casa, supre as necessidades deles, supre, Senhor, suas fraquezas, suas fragilidades, fortalece no Espírito Santo, porque é o que nós precisamos. Nos dá sabedoria, abre o nosso coração, nossa mente e entendimento. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, vamos então deixando o like aí, por favor. Não esquece não que a gente chega, acaba esquecendo. Você que não é assinante, assina o canal. Espiritualidade, sexualidade, espiritualidade, fornicação, adultério, masturbação, pornografia, prostituição, homossexualidade. O que é isso, hein? Vamos compreender que para trabalhar nessa área, é uma das áreas que mais dá trabalho. Dentro de uma teoria da queda do homem, vocês sabem que entre estudiosos, filósofos e teosóficos, há aqueles que dizem que a queda de Adão e Eva é uma parábola, né? Que o fruto não era uma fruta mesmo. Que o fruto, na verdade, era uma atitude de livre-arbítrio, né? A árvore da vida, que é uma atitude que você toma. A própria Kabbalah, a Mishnah, as Midrashos, ou seja, você vê que há uma tentativa de interpretação de algo mais profundo do que... Porque eles entendem que a questão do fruto, da fruta, é muito mais pedagógica, né? Mais lúdica, para a gente entender que Moisés escreveu aquilo de forma lúdica, para a gente entender algumas coisas com respeito ao que está escrito na Gênesis, ou no Bereshit. O que acontece é que, na verdade, alguns dizem, alguns entendem que a queda de Adão
A queda de Eva se dá por uma atitude sexual. É claro que aí vai incorrer sempre naquela pergunta, peraí, se o sexo não foi feito por Deus para que o homem se reproduzisse, então o pecado do homem foi o sexo? Como assim? É incongruente. Né? Deus diz crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Então, só que eles entram não na questão do sexo reprodutório. Vamos entender que Adão e Eva eram simples, puros, né? Como crianças. Eram puros no sentido da pureza humana. E o que nos induz é que a serpente, segundo esses, que a serpente induziu o homem e a mulher a praticar o sexo dentro de um formato, não dizer não permitido, que não existia isso, mas dentro de um formato muito mais libidinoso. Daí vem aquelas teses de Lilith. Pelo amor de Deus, corre disso, tá, gente? Enoque, livro de Enoque. Ai, meu, dá até canseira de pensar, eu fico até cansado. Por favor, tá bom? Vamos segurar a onda nessas questões. Por que falar de sexo? Obrigado, Silvana. Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe. Vocês quiserem doar, quiserem abençoar, tudo bem, demora aí mais de um mês para receber, mas não tem problema. Nós temos compromisso com missionários, com missões, com a igreja, com projetos assistenciais, com projetos que abençoam vidas, tá? Mas fique à vontade, tudo que entra aqui no canal é gratuito. Não se sinta constrangido em ter que pagar por nada. Então vamos lá, gente. Por que vamos estudar sexualidade e espiritualidade? Porque é uma matéria que arrebenta com o ser humano. É uma área que é a fragilidade do ser humano. É a área que acaba com igrejas hoje, que tem de pastores, líderes, seres humanos normais. E não estou falando só de adultério, estou falando hoje em dia de homossexualidade, de prostituição, pornografia. O que tem de cristão afundado na pornografia? Eu estou falando de gente casada. Eu não estou falando só do jovem que está na puberdade. Estamos falando de pessoas, inclusive presbíteros, pastores, pessoas que têm vícios na pornografia, que tem vício de assistir, vício de comprar revistas, tem revistas, aquelas revistas tipo Playboy, eu não sei nem se existe mais isso, mas revista Playboy, com mulheres nuas, homens nus, revistas. Então, gente, é uma área que precisa ser tratada. E o que é interessante, é um tabu na igreja. Já notou que quando se fala de sexo na igreja tem que ser engraçado? Sem querer gerar valor ou juízo de valor para ninguém, mas a gente gosta de ver Cláudio Duarte, que todo mundo se racha de rir, porque estamos falando de sexo, e é muito engraçado, sabe, a gente falar disso, e a mulher é a máquina de lavar, e o homem é micro-ondas, aquelas analogias bem idiotas, desculpem, irmãos, mas tem coisa que dá para brincar, tem coisa que a gente ri, mas tem coisa que não dá para brincar. A área sexual é uma área pesada. A área sexual é uma área de sensibilidade espiritual muito grande. A área sexual, ela é uma porta de entrada para o reino espiritual, se você não sabe. No satanismo, o sexo ele é usado como uma das... Você vai entender que são duas grandes moedas. Uma das grandes moedas do reino espiritual é o sexo. Só perde para o sangue, nós vamos ver isso. Mas interessante que sexo, alma e sangue é um tripé, estão interligados. Sexo, alma e sangue no satanismo estão interligados. Porque são energias, são usinas de energia. Uma é combustível e a outra é energia. Então vamos compreender que o assunto em si ele é de extrema profundidade. O assunto em si carecia da igreja uma atenção, porque por que hoje a maioria dos adolescentes estão caindo na homossexualidade? Será que é modismo? Não, não é porque só é modismo. É porque nós abrimos desde os anos 2000, já havia, sempre houve, né? Mas nos anos 2000, quando entramos nos anos 2000, se abriu um portal dimensional para essa questão da homossexualidade. Se ampliou os poderes que chegaria aqui no baixo espiritismo, que chamaríamos de Oxumaré, Íncubo, Súcubo, Pombagira, Zé Pilintra, ou seja, esses demônios que são especialistas na área sexual, eles ganharam mais poderes ainda sobre o ser humano. E tanto poderes ganharam que entraram na igreja. Você vê mulheres casadas, mães de família, largando seus maridos para viver com outras mulheres. Homens casados com pai de família que largam suas esposas e família para viver com outros homens. Aí, quem é homossexual já há muito tempo, vai dizer assim, sempre foi, era incubado, saiu do armário. Olha, eu trabalho muito com o ser humano, trabalho com libertação há muitos anos. E eu vou dizer para você, talvez eu diga uma coisa que vai te escandalizar.
todo homem, toda mulher, ele tem uma porcentagem masculina e feminina. E é preciso que tenha, senão você não tem equilíbrio. É claro que o macho, ele tem ânimos muito maior do que ânima. E a mulher tem muito mais ânima do que ânimos. Mas por que eu tenho ânimos e ânima? Porque vamos lembrar que Deus tirou a mulher do homem. O homem, quando Adão era só, não havia fêmea, gênero macho e fêmea não existia, existia ser. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, porque os animais ele fez polo positivo e negativo, fez macho e fêmea, mas o homem ele não fez macho e fêmea, ele fez homem. Entenda que gênero masculino e feminino não cabia no homem. Adão, vai dizer que Adão era hermafrodita? Eu não quero taxar Adão. Eu não quero taxar Adão de hermafrodita, taxar Adão. Adão era assexuado, pouco menor que anjos o fizeste. Qual é o sexo dos anjos? Anjos não têm sexo. Adão não tinha sexo. Eu não posso afirmar para você se Adão tinha pênis, vagina, se Adão tinha ânus, se os órgãos reprodutores, porque Adão ia reproduzir como? Então eu não sei, não posso dizer para você ser hermafrodita. Eu não posso ir além do que a Bíblia me dá como descrição. Mas Deus, quando a Bíblia fala fez macho e fêmea, é porque tirou um ser de um lado e deu dualidade. Adão era uno. Quando Deus tirou de Eva, ou da sua costela, uma que lhe fosse idônea, aí passou a ser macho e fêmea. Tanto que Adão dá o nome a ela de varoa, na nossa tradução. Na verdade, mulher. Ava, ou o nome Eva não significa mulher, mas sim mãe. Por isso que o verbo raiar é usado, veio a ser a mãe de todos. Então vamos compreender, vamos entender, mas algumas pessoas não conseguem compreender que quando Deus separou a mulher do homem, ou quando Deus criou a mulher a partir do homem, o ânimos e ânima, que nós hoje declaramos ânimo e ânimas, que estava em um ser só, foi dividido. A mulher na balança foi dado mais ânima e ela passou a ser fêmea, feminino. E ao homem ficou mais ânimos, ficou macho, masculino. Então nós temos aqui uma polarização masculina, uma polarização feminina. Ok? Falei que o assunto é complicado. Não adianta falar de demônio, de sexo, sem a gente falar um pouquinho de filosofia, de alma, de psicologia, de algumas coisas que são importantes a gente conceber lá desde a Bíblia. Separou homem, macho e fêmea. Ficou um pouco de ânima no homem, porque é necessário que tenha ânima no homem para ele atrair a mulher. Ficou um pouco de ânimos na mulher, porque é necessário que a mulher tenha ânimos para atrair o homem. A gente vê isso na nossa relação pai e filha, filho e mãe. Por que todo homem, quando ele quer uma mulher, via de regra, ele reflete a mãe na mulher? Num primeiro momento, ele reflete as qualidades da mãe, o jeito da mãe na namorada ou na noiva. E chega um momento que até a noiva e a namorada entende isso e até fala, não sou sua mãe. Mas, na verdade, no final, a mulher será um pouco mãe do seu marido, um pouco mãe do seu noivo namorado. Porque o ânima do homem atrai a mulher e o ânimos da mulher atrai o homem. E muitas mulheres vão querer um marido à semelhança do pai, parecido com o pai, do jeito do pai. Isso é freudiano, não tem para onde correr. Isso é humano. Então vamos compreender que quando Deus separou o gênero masculino e o gênero feminino, ele separou para depois fazer o quê? Então unir-se ao homem. Olha que interessante, preste atenção. Era um, separou em dois, voltará a ser um. Olha a matemática de Deus. Deus dividiu por dois, depois Deus somou. 1 mais 1 não são 2, agora serão 1. Na matemática de Deus, 1 mais 1 são 1. É 1. Deus divide 1, dá 2. Olha que lindo. Matemática de Deus. Deus pega 1 dividido para 2, deveria dar meio. Não, dá 2. E 2, ou 1 mais 1, ao invés de dar 2, vai dar 1. Então, na matemática de Deus, as coisas funcionam diferente. Vocês estão entendendo, gente? Dá um amém aí. Tá tenso, eu sei que tá. Eu estou buscando palavras para poder esmiuçar. Aleluia, estou até passando mal. Jesus, eu compreendo, para mim tá mole de falar, mas eu tenho que escolher palavras para você não falar assim, meu Deus, que loucura, pastor tá falando o quê? Vamos lá.
Eu quero que vocês compreendam de onde vem a homossexualidade. E é por isso que eu preciso explicar muito bem essa dualidade da sexualidade. Se eu não explicar bem essa dualidade da sexualidade, você acaba não entendendo de onde vem a homossexualidade. Então você, na sua psique, você como ser pensante, você como ser alma, persona, você homem, por mais machão que você seja, Petruc, que eu sou macho, 100% testosterona. Meu filhão, tem uma dose de mulher aí dentro. Que isso, pastor? Filho, na boa. Vamos lá. Vamos entender? Você não é mulher. Mas tem uma dose de ânima em você, porque senão você não vai gostar de mulher. O equilíbrio correto é a pitada de ânima no homem e a pitada de ânimos na mulher. Essa pitada nos atrai um ao outro, os diferentes. Tá bom? Então eu preciso ter ânima em mim. Agora, esse ânima, ele está na minha alma. Ânima, alma. Ânimos, alma. Só que o ânimos é masculino e o ânimo é feminino. Quando estão nos seus devidos lugares, é bênção. Macho e fêmea, Deus os criou. Agora, quando Satanás conseguiu entender e manipulou pela queda do homem o ânimos, fazendo ele fomentar o que Jesus chamava meu Deus. Fermento dos fariseus, o que acontece? Quando esse ânimo na mulher cresce além do que é o normal, ela começa a ter desejos masculinos. Ao invés de ela ter desejos por homem, ela passa a ter desejos de homem. E quando esse ânima no homem cresce, ele, ao invés de ter desejo por mulheres, ele passa a ter desejo como mulheres. Aí nasce a homossexualidade ou homossexualismo. Eles não gostam porque diz que o homossexualismo é tratado como uma enfermidade. Mas é uma enfermidade da alma, sim. O homossexualismo é uma enfermidade da alma. E a gente não pode ter vergonha nem medo de falar isso. Como seres espirituais, nós estamos usando aqui... glória a Deus, Renato. Vamos compreender que quando há essa discrepância de ânimo e ânimas, por que na fase da puberdade isso acrescenta? Por causa da questão hormonal. Justamente ânimo e ânima está ligado com a questão hormonal, na questão da mudança, na questão da testosterona, da progesterona. E aí quando você tem esse aumento acidental, esse vulcão de emoções que há no menino e na menina, vem a puberdade. O menino começa a ter a poluição noturna, a menina começa a sentir excitação. Gente, aqui é todo mundo maduro, tá? Então, por favor, não me tenha como maluco, doido, que tá falando besteira. A gente é maduro, é adulto. Eu vou tratar isso de vocês como eu trato em faculdade, como professor que sou e dentro da minha igreja, as coisas claras, tá bom? Então, vamos lá. Quando chega a fase da puberdade, qualquer alteração nessa área hormonal faz com que ânima e ânimo saiam do seu lugar. E ao sair do lugar, você pode gerar por influência, e aí tem um conceito socioambiental, psicossocial, e aí entra Satanás inteligentíssimo. Gente, olha, como diz Lutero, igual a ele não há na terra. Eu o odeio, mas eu o respeito. Vai ser inteligente assim no inferno. Mas ele veio de Deus, né? Fazer o quê? O cara conseguiu dar um nó tático no ser humano. Por que o cara conseguiu dar um nó tático no ser humano? Porque o mundo inteiro jaz no maligno e o ser humano não se voltou para Deus. A única forma de você apaziguar esse fomento de hormônios sexuais ou que altera o ânimo e ânima, é justamente você ter o equilíbrio de estar em Deus. Quando você se equilibra em Deus, a sexualidade ela fica nula. Você já viu alguém que está amando, apaixonado pelo Senhor, que está chorando, tem pensamento libidinoso? Tu já viu alguém que está na presença do Senhor, de forma plena, poderosa, no Santo dos Santos, pensar em sexo, olhar para mulher, olhar para homem? Perceber curva de mulher? Tu já viu alguma pessoa ligada no alto, olhar o tórax de um homem, olhar as costas de um homem, olha como ele é bonito? Você já viu isso? Não. Não vai ver. Não vai ver porque o lado espiritual ele sobrepõe as questões da alma, sobrepõe as questões de hormônio.
Vamos lá então, vamos sair aqui para o nosso slide. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e a mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? O Ruach HaKodesh, ou o seu Ruach, o hálito, o alento de vida. E o homem foi feito alma vivente, Nefesh Shaim, ou seja, ele passou a ser uma alma que vive. Então, Deus soprou no homem o seu espírito, deu a ele, nós vamos ver o ser humano integral. Vamos ver os níveis de energia que nos compõem. Primeiro nível de energia biológica, biomolecular. Biomoléculas são moléculas presentes nas células dos seres vivos que participam da estrutura e dos processos bioquímicos dos organismos. Elas, em geral, são formadas por elementos como oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo, que são chamados de bioelementos. Nós temos aqui os 3 níveis de energia: energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial. São classificados em 5 grupos: proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e vitaminas. Gente, isso aqui é só para você entender o seguinte: eu não vou dar aula de anatomia nem de ciência, até porque eu não sou médico, não milito na área de biologia, mas gosto da matéria, tenho que estudar para entender como funciona isso. Vamos compreender que o nosso primeiro nível de energia é o nível biomolecular, onde justamente estão todas as nossas interações hormonais. Você tem que entender que o que você come, onde você vive, a quantidade de água que você bebe, aquilo que você ingere, a sua qualidade de sono, os exercícios, uma série de outras coisas que você faz mecanicamente, é a sua vida biomolecular. É a sua vida que está baseada justamente em oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. E classificado em proteína, ácido, carboidrato, lipídio, vitamina. Então vamos lá. Vamos compreender que essa percepção, ela é humana, ela é biológica, ela é uma questão interna. Mas aí, como foi perguntado aqui, mas tem aumentado o nível de homossexualidade. Vamos entender, a nossa parte biomolecular, fisiológica, a nossa parte de funcionamento, a mecânica, fisiomecânica do nosso corpo, ela sofre influências da interação dos 5 sentidos. Quantos de nós, quando estamos estressados, comemos, não dormimos, temos insônia, engordamos porque estamos estressados e comemos demais, ladrão de geladeira, 3 da manhã, aquele assalto, caixinha de bis, né? Por isso que é bis, que você nunca deixa de comer, aquela praga come até... E aí você diz assim, minhas camisas estão encurtando, minhas camisas estão encolhendo, tecido vagabundo. Não é tecido vagabundo não, a gordura é a barriguinha que já está começando. O tanquinho do irmão agora é um tanquinho cheio de roupa, né? E a irmãzinha também, a calça está apertada, não, só o sangue. Então vamos compreender que a interação, você está ficando desempregado, você está com via de ser mandado embora, você está estressado com a sua família, está estressado com a esposa com o marido. Isso aí, gente, vai deixando o like aí. Você vai deixando que coisas ao seu redor, influência de amizades. Então, a questão psicossocial, ela influencia o seu comportamento. E aí nós vamos estudar isso na psicologia da sociedade. Quando eu entendo que a sociedade fomenta comportamentos, e eu entro na moda, eu entro no estresse. Por exemplo, o Brasil hoje, ele está vivendo um momento muito chato, um momento de polarização, ainda um momento de polarização política. E ainda tem gente hoje discutindo política. Ainda tem essa raça que está lá no Congresso, verde para aprovar a nossa previdência para a gente deslanchar na economia. Não, os caras estão preocupados em ficar chamando toda hora um ministro. E isso está criando para nós, está criando um tumulto muito grande. Aí vem agora o Intercept, aí vem agora a mídia e tem a Globo. Presta atenção, a gente vai se estressando. A gente começa a ficar com raiva, a gente começa a ter ódio, a gente começa a querer matar a Gleisi Hoffmann, a gente quer matar aquele Glauco, a gente quer mandar o cara da Intercept, a gente quer esganar o Jean Willis, a gente quer tacar uma bomba, a gente quer pegar um kamikaze e jogar um teco-teco lá dentro do Congresso, que a gente começa a ficar, meu Deus, que ódio, mata. Tem crente chorando, meu Deus, eu profetizo um infarto nesse infeliz. O que acontece? A gente entra num estado de estresse, queridos. A gente entra num estado de estresse e isso altera a nossa bioquímica. E isso altera justamente, eu quero que vocês entendam isso, fiquem focados. Esse entorno social,
esse entorno, eles alteram justamente os níveis elementares de oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Dos centenas de elementos químicos na tabela periódica, nós temos 21 em nós funcionando de forma tremenda. Então as proteínas, os átomos nucleicos, os ácidos nucleicos, os carboidratos, os lipídios e vitaminas, eles ficam alterados. Nisso nós temos a energia mecânica, a energia cinética, a energia potencial. Elas, quando estão fora dos seus patamares de uso natural, nos influenciam dentro da questão hormonal. Ok? Vocês estão compreendendo até aqui, gente? Quando isso nos altera quimicamente, hormonalmente e cerebralmente também. Nos alteram também na química cerebral, que é aqui a sala de controle. Aqui é a sala de controle de todo o meu corpo. Então eu urino menos, eu defeco menos, eu como mais, eu durmo menos, eu me canso mais, meu pulmão começa, o coração, o rim, o fígado, o baço, a uretra, vai todo mundo descontrolando tudo. E isso é um processo de descontrole hormonal também, queridos. Por isso que tem questões glandulares. Ok, gente? Então vamos compreender que isso nos altera. Então o nível de energia que a gente tem que tomar cuidado é o nível biomolecular. Porque ele nos altera. Alterando a questão química, vai nos alterar o humor, serotonina, oh aleluia, endorfina, citocina, são as químicas do prazer, são as químicas que nos fazem bem, mas vão para o espaço nessa hora. Você não tem mais essa química, então você está sempre estressado, alterado, com pressa, ansioso, uma geração ansiosa, somos uma geração que tem ansiedade. Gente, a gente não aguenta ficar 10 minutos prestando atenção numa mensagem na igreja, se o louvor não for daquele jeito que a gente gosta, já começa a ficar assim, ai, tá alto, tá calor, ai, esse ministério, ai, esse ministro não está cantando bem, se o pastor for muito lento, ai meu Deus, o pastor cansa a gente pregando. Se é rápido demais, não, que gritaria, estressado, o cara começa a gritar. Gente, isso aí, o cortisol, aí você já entra. Aí o que acontece? Cortisol, aí você começa a ter azia, má digestão, aí você começa. O seu corpo, infelizmente, como não está funcionando de forma correta, como o seu corpo não está funcionando dentro daquela matriz de equilíbrio, o que acontece? Você começa a engessar radicais livres em você e aí volta ao processo, infelizmente, volta ao processo do mal-estar. Então, tudo que você come dá azia, tudo que você come faz mal, tudo que você come te enfastia. Ou seja, na verdade, você, infelizmente, está desequilibrado. Porque a sua energia biomolecular, ela, que é o primeiro estágio para chegar até o homem interior, já está, infelizmente, já está alterada. Qual é a solução hoje rápida que teríamos? Jejum intermitente. Olha, a Bíblia... Hoje vem os médicos, não, jejum intermitente, porque o jejum intermitente vai alinhar os seus vai colocar em ordem as suas moléculas, vai colocar em ordem as suas questões hormonais. Mas a Bíblia fala de jejum há muito tempo. A Bíblia não fala de jejum só de 40 dias, a Bíblia fala de jejum que não tem esse nome na Bíblia, mas a Bíblia já fala de jejum intermitente. Então o jejum intermitente passa a ser, inclusive, uma ferramenta para nos dar saúde, para nos provocar bem-estar, para nos dar equilíbrio biomolecular, hormonal e, inclusive, neuroquímico. Ok, gente? Vamos lá. O segundo nível de energia é a energia psíquica, energia da alma. Na alma reside a força motivacional que o indivíduo... Na alma reside a força motivacional que impele o indivíduo ao crescimento, às descobertas e evolução. A alma é catalisadora e mantenedora da força vital no ser humano e através do sangue produz a maior moeda de valor no mundo espiritual. Olha que interessante, o biofísico e o psicossoma. Olha aqui, os vasos sanguíneos. Por que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Porque a maior moeda no mundo espiritual é o sangue. Por quê? Porque ela é alimentada pela alma.
A alma alimenta o sangue. O sangue é a moeda química no mundo físico e espiritual que abre. Olha que coisa interessantíssima. Porque está abatida a minha alma e porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. A alma, a importância da alma para o mundo espiritual é algo que a igreja não dá o devido valor. Sabe? Não dá o devido valor ao poder da alma. E nós deixamos a alma para trás, que a gente ou não, mal cuida do corpo e vai para o mundo. Não, tem que cuidar do espírito. O espírito é de Deus. O espírito, meu irmão, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Quem está nesse limbo aqui é a alma. Ela tem que ser cuidada. E é a que menos cuidamos. Sabe, essa aqui é que mal cuidamos, é a alma. Cuidamos muito da questão espiritual, queremos isso do espírito, queremos aquilo. E aí o que acontece? Nos perdemos e nos deixamos a alma se perder. E quando a alma ela se perde, ela influencia o nosso sistema biológico. Voltamos à questão de onde nós ficamos. Vocês estão começando a entender? Gente, vamos esquecer o bate-papo aí, ó. Vocês vão perder. A aula é profunda, não é uma aula fácil de se digerir, não é uma matéria fácil, que eu estou interligando situações de gente que já fez o ensino médio há muito tempo, gente que... Então vamos ficar focado, vai discutir outro dia, em outro lugar, arruma outro lugar para discutir, gente, por favor. Tá bom, gente? Nós temos que cuidar melhor da nossa alma, gente. Nós temos que cuidar melhor da nossa psique. Temos que cuidar melhor das nossas emoções. A gente não cuida das nossas emoções. Vamos entender, ninguém... A patologia, que é a palavra pathos, né, que é doença, a patologia, ela não nasce no corpo, ela é derivada de órgãos, de fenômenos externos. É claro, tem endemia, epidemia, ou seja, as doenças contagiosas, mas ela também ela é forjada naquilo que nós pensamos e somos. Naquilo que nós percebemos e internalizamos. Ou seja, nós precisamos cuidar, por isso que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E ela é apta para discernir as intenções, sentimentos, ela vai até a divisão de juntas e medulas. A gente está falando de neurociência, juntas e medulas é neurociência, movimentação mecânica, está falando de cervical, está falando de ligações motoras, está falando de pontos elétricos, juntas e medulas é alma e espírito. Gente, é isso que eu estou falando. A gente precisa cuidar mais da nossa alma. Cuidar desculpe a redundância, cuidar com cuidado. Não é com cuidar dando coisas para a alma. Então nós precisamos nos conhecer mais. Precisamos nos entender mais. Gente, vai deixando o like aí, tá bom, gente? Vamos lá, deixa o like de vocês aí, me ajude aí. Então nós temos que nos entender mais, nos compreender mais. Sabe por que a gente entra em confusão mental? Sabe por que a gente tem dia que a gente sabe, será que eu vou fazer medicina ou vou fazer engenharia aeronáutica? Será que eu quero namorar com a fulana? Será que eu quero morar aqui no Rio de Janeiro? Ou quero morar em Miami? Ou quero morar sei lá onde? Porque na verdade nossos sentimentos estão bagunçados. Sentimentos estão todos bagunçados. Tem dia que a gente está feliz, acorda soltando fogos 12 por 1. E tem dia que a gente sai de capuz com aquela nuvem negra da família Addams. Sabe, a gente precisa controlar os nossos sentimentos. E a sociedade atual, ela está totalmente descontrolada, ela é ansiosa, ela é raivosa, ela é doente, ela é obtusa, ela é extremamente sentimental no sentido pejorativo, ela não é sensível, ela é sentimental, ela está mimizenta, tudo reclama, tudo ofende, tudo, ou seja, tá inflamada no sentido sabe, tá machucada, tá dodói. E aí vamos compreender que isso tem nos dado, infelizmente, tem nos ocasionado problemas sérios. E entenda bem, a sexualidade que está tratando aqui não é só de homossexualidade não, gente. Pelo amor de Deus, está indo além disso, tá? Não vamos, o vídeo aqui não está sendo produzido para falar de homossexualismo, homossexualidade, por favor, tá? Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos parar e entender que o vídeo vai muito além de comportamental. O vídeo ele é estrutural. A nossa aula aqui está tratando de coisas estruturais. Eu não vou pegar um tema e viver disso. Eu não vou bancar o Don Quixote aqui
de Cervantes e ficar enxergando dragão no moinho, não. O que é, acabou. Só quero que vocês entendam o que está acontecendo e como o reino espiritual trabalha através da sexualidade. E sexualidade significa uma série de coisas. Tem masturbação, tem sexo grupal, tem homossexualidade, tem prostituição, tem adultério, tem fornicação. Ou seja, a prática é grande. Tá bom, gente? A prática é grande. Então vamos lá. Vamos compreender essas questões. O biofísico mexe com o psicossoma. E se mexer com o psicossoma, você vai ver que isso vai... Deixa eu abrir um parênteses para você. Você sabe como vai vir o anticristo? Por que é anticristo? O anticristo ele vai imitar o Cristo. Como é que o Cristo nasceu? Nasceu de uma virgem. Nasceu de uma menina chamada Miriam, Maria, que não teve contato com o homem. Para receber o Espírito Santo divino, tinha que ser uma mulher pura. Qual é a pureza da virgindade de Maria? Não ter conhecido o homem? Não, seu corpo nunca foi contaminado, ele nunca se agregou a outro corpo. A Maria nunca teve outra energia de alma sobre ela. A Maria não foi, ela era, a virgindade é pureza, no sentido físio, bio, psíquico e espiritual. Os que se conservam virgem estão puros. Olha o problema que a gente tem e a gente não entende. Um menino, Deus te abençoe, Jennifer. Um menino ou uma menina que tem relações sexuais desde novo, desde nova, já está se contaminando, já entra no estado endêmico. Ah, mas se ele vai casar com a menina que ele teve a primeira relação, se ela vai casar, tá, se ele vai casar ou ela vai casar, menos mal. Mas não estou dizendo que não é mal, é menos. É só menos, porque vai continuar tendo a relação com a mesma alma. Agora, via de regra, a gente sabe que não funciona assim. Namorou, noivou, ó, rei dos motéis. Moteleiros.com. Aí chega lá na frente, a gente não vai ficar junto. Tá? Já misturou energia. O que acontece aqui, ó? Saiu. Um carrega do outro. Aí aqui, a Maria vai conhecer agora era o João, agora vai conhecer o Antônio. O que vai acontecer? Antônio também já teve suas 300, seu harém. E a Maria teve relação com o João. E agora o que eles vão fazer daqui a pouco? Porque já, no momento que você ativa fisiobiologicamente o seu corpo para ter relação sexual, o seu cérebro entende que você quer reproduzir. Por que a gente tem vontade de fazer sexo toda hora, todo dia? Por que o homem gosta de sexo? Porque o sexo não foi criado para dar prazer. Esses pregadores que vão para dizer assim, porque Deus fez o sexo para dar prazer. Eu quero que ele me mostre na Bíblia onde está escrito isso. É um mentiroso. É uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, é uma pessoa que está, na verdade, dando permissão, influenciando as pessoas a entrar numa lenha que elas não sabem o que é isso. O sexo foi feito para procriação no primeiro momento. O prazer vem para a perpetuação da espécie. O orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra. Você, homem, ejacula e tem orgasmo para que você repita, porque fica na memória, você cria um trauma positivo, que a ejaculação é acompanhada de orgasmo. Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra. Vamos entender isso. Há o prazer, mas entenda, foi feito foi feito para. Entenda isso. Foi feito para reprodução, procriação, perpetuação da espécie. Não foi feito para que o homem pudesse fazer a hora que quisesse, o dia que quisesse, do jeito que quisesse. Alivia o estresse. Claro que alivia o estresse, porque leva o seu pico neural a 1.000.000, justamente onde há a erupção da energia da alma, onde todo demônio quer. Demônio quer orgasmo, demônio não quer... Olha só, demônio não quer ejaculação, demônio quer orgasmo. Tá bom? O demônio, ele não está preocupado se você vai ejacular ou não. O demônio está preocupado se você vai ter orgasmo, porque o que ativa a tua maior pico de energia da sua alma é o orgasmo, a energia orgástica. No satanismo, se produz o máximo possível para que a pessoa tenha orgasmos, múltiplos inclusive. No homem, até ensinam os homens, no satanismo, ensinam os homens a não ejacular, mas sim aprenderem a ter orgasmo sem ejacular. Porque a ejaculação
faz com que o homem se canse e perca aquele ímpeto novamente. Pode fazer a segunda, a terceira, mas nunca é a mesma coisa. O nível não é o mesmo. Então vamos compreender, gente, o quanto isso é importante, a igreja saber como tratar o adolescente nessa época. Porque o adolescente é uma usina nuclear espiritual, é uma Chernobyl na sua igreja, e a gente fica, adolescente mesmo, assim mesmo, irmão, dentro de casa, inclusive. Vamos entender que o reino espiritual precisa dessa energia. Por quê, pastor? Vamos lá. Terceiro nível de energia é energia espiritual, que é invisível e interdimensional. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aí você vai ver, desculpa aqui que eu estou lendo e estou pensando que estou mostrando para vocês. Vamos lá. O homem em dimensões. Ele na dimensão da alma, na dimensão energética do corpo e na dimensão energética do espírito. Quando a gente vê que o sopro do Todo-Poderoso, e Deus soprou nas narinas do homem, e deu a ele o espírito dele, e o Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá vida, nós vamos entender que nós somos templo do Espírito Santo. Templo. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito que há em Deus habita em vós? Portanto, aquele que destruir o templo, agora você vai começar a entender aquela questão lá atrás. Aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Aquele que não tratar bem o seu corpo, Deus o destruirá, porque vocês são prédio do Espírito Santo. E se vocês não estão fazendo essa, agora o nome que vocês vão guardar aí, homeostase, o nome disso é homeostase. Tem a homeostase química e tem a homeostase psicológica, que é a interação do homem com o ambiente social. É a interação do homem para com todo, claro, não faz sentido, porque hoje nós estamos caindo em pecado. Por que hoje é só falar que o sexo é para reprodução que os outros dão logo piti. Claro, o orgasmo ele é viciante. Você sabia que tem não é um Alcoólicos Anônimos, que tem associações anônimas para viciados em sexo? Não tem só viciado em maconha, não. Tem gente que é viciada em sexo. E é muito sério isso. A psicologia trata isso como um transtorno. Uma dissociação. E duas coisas que crente gosta de fazer: comer comida e fazer sexo. Verdade nua e crua essa. Ninguém gosta de falar isso na igreja. Até porque os pastores que vivem disso, que vivem de encontro de casais, eles são os primeiros a dizer que na Bíblia está cheio disso. Mas se você pegar Abraão, Isaac e Jacó, quer que tenha intimidade, querido, mas vamos lá, Rosana, intimidade onde só o homem tem orgasmo, onde muitas mulheres não sabem o que é ter prazer, onde o homem diz para a mulher, eu quero fazer, não, sexo não é assim não. Se é sexo por prazer, tem que ser combinado. E na verdade, os homens e as mulheres dentro da igreja não conversam sobre isso, a igreja não trata isso. Então, isso é religioso. Tratar sexo dessa forma é religioso. Sexo é um relacionamento. E como relacionamento é um tabu na igreja, ninguém quer falar disso. E quando fala, fala errado, explica errado. E quando fala dessa forma, explica ou é tendencioso porque quer ganhar dinheiro em cima de seminário, em cima em cima de seminário ou em cima de congresso, ou quer vender livro, ou quer tornar o troço religioso. É um tabu. E sexo tem que ser uma coisa para dois. Homem e mulher tem que ter o mesmo nível de prazer, intimidade e amor. Olha só, amor é uma escolha, amor não é sentimento. Sexo não é amor, sexo é prazer. Sexo é prazer físico. Sexo, comer. Agora vamos lá, gente. Comer, cagar, mijar, dormir e beber água são prazeres fisiológicos. O sexo não é nem prazer psicológico. O prazer que o sexo dá pós-orgasmo te leva ao descanso, porque eleva a sua serotonina, aí dá vontade de dormir e descansar. Por isso que você gosta de sexo, porque te dá uma sensação de prazer e saciedade. Mas sexo e comida é a mesma coisa. Comer uma comida com fome e praticar sexo com vontade é o mesmo nível de prazer. Isso não tem nada a ver com espiritual. Não tem nada espiritual. Tá bom, gente? Bíblia é Bíblia. Comportamento é comportamento. A gente está tentando misturar, não mistura não. Deus não fez sexo para o prazer do homem. O homem e a mulher
vão fazer sexo com amor. Com amor. Mas não, o sexo não é amor. Imagine você que agora seu marido, a sua esposa, está tetraplégica. E aí, vai continuar amando ou vai só amar porque poderia fazer sexo? E agora? As mulheres, via de regra, continuam amando seus maridos se eles ficarem numa cadeira de roda impotentes sexualmente. Mas muitos homens, não sei se conseguem ficar com as suas esposas se elas não puderem dar o prazer do sexo. Tá vendo como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Amor é uma coisa, sexo é outra. Não confunda uma coisa com a outra. A gente escolhe amar. A gente escolhe estar com alguém. Isso é amor. Praticar sexo é uma necessidade fisiológica. Ponto. Gente, isso é ciência, gente. Isso é ciência. Não é nem Bíblia, isso é ciência. Isso é neurociência. Vai estudar neurociência e vai entender como funciona o cérebro na questão da sexualidade. Tá bom, gente? Ah, não pode, você é casado, você é sua esposa, vocês se amam, vocês combinaram que é bom pra vocês, é prazeroso pra vocês, não tá fazendo mal um ao outro, não é pernicioso, não é satânico, não é libidinoso. Cuidado com esse negócio que em 4 paredes tudo é permitido. Pergunta a Deus se é tudo permitido dentro de 4 paredes. Pergunta para Deus se dentro de 4 paredes é tudo permitido. Pergunte ao Espírito Santo. Cuidado com o que pastores midiáticos falam para vocês, porque nem eles têm vida direito com as esposas dele. Nem eles têm vida sexual ativa com as esposas deles. Vai conhecer a vida deles. Vai conhecer a vida desse pessoal que fica aí dizendo que entre 4 paredes vale tudo. Vale tudo não. Minha casa não é prostíbulo, meu quarto não é motel, então não vale tudo não. Tá bom, gente? Vamos ficar de boa. Vamos entender os limites que tem para isso. Porque isso também abre brechas para algumas situações. Eu lido com casais e vem reclamações de mulheres que o marido está forçando sexo anal. Ou vai estudar anatomia, varão. Vai estudar anatomia, varão. Vai estudar anatomia. Tudo tem o seu devido lugar. A homossexualidade nasce aí. A homossexualidade nasce nessa perversão do sexo. Tá bom, gente? Cuidado. A sexualidade é um prazer em si. Mas algumas desvirtuações sexuais transtornam o sexo. E ele deixa de ser uma bênção para ser justamente uma prevaricação. É uma perversão de um meio ao qual Deus nos deu para produzir filhos, para perpetuar a espécie. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu disse que nossa aula aqui não tinha nada a ver com homossexualidade e homossexualismo. A gente está tratando de uma forma geral. Não vamos entrar em... Claro que é. Sexo antes do casamento é pecado. Claro que é. Vocês não formalizaram, não receberam a bênção de Deus. Quando eu receber a bênção de Deus, amém. Mas vocês estão se unindo a uma só carne sem serem abençoados. Eu não estou falando de casamento, tem que ter festa na igreja. Não, onde é que está escrito na Bíblia que tem que ter festa na igreja? Tem que ter uma cerimônia linda. Não, não tem. A gente faz isso para marcar a data. Mas o certo é você ser abençoado por um sacerdote, ser abençoado por Deus. Ponto. Uniu uma só carne, tornar-se um esposo e esposa. Na verdade, você não é marido e mulher no altar, você é marido e mulher na cama. Preste atenção. A gente é marido e mulher na cama, não é no altar. No altar estão te dando autorização, estão te abençoando para que você faça com permissão. Tá bom, gente? Vamos lá, gente. Eu sabia que essa aula ia dar ruim. Aleluia, glória a Deus. O religioso, irmão, vale mais do que o civil. Você tem uma ideia? O civil, ele é dissolvente. O casamento civil você dissolve, o religioso não tem como dissolver. Você aceita o casamento religioso. A legislação brasileira aceita o casamento religioso e aprova ele como... E o civil... Ok? Masturbação. Masturbação. Você só está abrindo portal para os demônios. Cada vez que você... Deixa eu falar uma coisa pra você. Cada vez que você ejacula, meu queridão ou queridona, você está levando a sua alma num pico de energia altíssimo. É como você soltar fogos. É como você puxar um sinalizador de náufrago. Qualquer um vai ver, qualquer demônio está sabendo que você está tendo um momento de prazer a sós. Só isso, vai se masturbando, uma hora
você vai ter um grupo de demônios te observando. Você lá fazendo, os demônios só te olhando. Só isso. Porque eles querem essa energia. O momento do orgasmo, o momento do pico energético. Os demônios querem sugar isso. Se as pessoas soubessem o quão perigoso é a masturbação... Gente, a masturbação, a prostituição e outras práticas na sexualidade só perde para o sangue do satanismo. Só. Fora o distúrbio emocional que causa na gente. Tá bom, gente? Vamos lá. Para a próxima. Sim, níveis de energia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Gente, os demônios precisam da energia da sua alma. Os demônios precisam. Gente, casamento, olha só. A pessoa que casou no civil, casou para o Estado. Quem casa no civil está se casando para o Estado, para que legalmente tenha direitos adquiridos, para que seus filhos tenham na certidão de nascimento. É claro que isso não depende, o pai pode registrar independente se é casado ou não, né? Mas para questões de previdência, aposentadoria, por questões de pensão alimentícia e outras coisas mais, por isso que o governo, as legislações foram alterando para que depois seja a união estável. Porque se for depender só do Estado para reconhecer, a mulher sempre leva a pior. Ok. Estamos falando aqui como cristãos. Eu não sou advogado, gosto de direito, tem até uma enciclopédia ali de direito, tem filosofia do direito, que eu gosto de estudar. Mas vamos lá, tem minha irmã advogada, minha caçula lá é advogada. Mas vamos lá. Estamos falando de questões espirituais e não questões legais. Questão espiritual. O que Deus uniu não separe o homem. A pergunta é, Deus uniu? Por que hoje nós estamos vivendo a sexualidade de uma forma tão exacerbada? Porque o homem, quando eu falo homem, eu estou falando do gênero humano, ele tem vivido de forma frívola, carnal, pelo prazer do sexo, pelo prazer do orgasmo, pelo prazer da emoção. E como eu disse a você, Deus é tão sábio que uma coisa é ejacular para ter filho, outra coisa é ter orgasmo que acompanha a ejaculação. O orgasmo que acompanha a ejaculação faz com que o homem tenha prazer. E após o prazer, ele tenha elementos químicos sendo liberados sobre o seu corpo que lhe dá prazer novamente. Então, essa memória de prazer, ela sempre vem para que nós possamos reproduzir. Deus fez isso para que o homem crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Então, para que ele possa se reproduzir e não perder o processo reprodutório. Mas quando você chega na Bíblia, vê, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, com 2 esposas e duas concubinas, ou seja, 2 servos, tem 4. Mas entenda, quem ele amava? Ele amava a mãe de José. Ele amava Rebeca. Ele não amava Lia. Deixa bem claro que naquele tempo se podia, Davi teve várias esposas. Mas quando você chega nos tempos de Jesus, essa questão da bigamia, ela termina, ela acaba. O mundo fica mais civilizado e a população aumenta muito, porque nos tempos bíblicos antigos podiam ter várias esposas, porque na verdade a questão era reprodutória, era para justamente lavrar a terra, cuidar do gado, ter muitos filhos. Ter muitos filhos significava ter poderio tribal, significava ter a descendência não terminada, significava ter uma riqueza através de filhos. Esse era o ponto. O ponto não era sexual. Tanto que as esposas, quando não podiam ter filhos, davam suas servas para poder fazer o parto, e aquele bebê que nascesse da serva seria filho, porque é a mulher, a esposa, que ia pegar a criança saindo do útero da mãe. Esse é o conceito bíblico. Não tem esse dolo sexual que a gente cria aqui. Hoje em dia, não pode ter bigamia, porque hoje em dia é safadeza, é menagem a troar. É outra história, não tem nada a ver com a Bíblia. Não usa a Bíblia para fazer besteira, não. Então vamos lá. A aula está acabando aqui. Então vamos entender... o que acontece com a nossa alma. A alma tem energia que os demônios precisam para aliviar a dor e os tormentos das regiões tenebrosas. Os demônios eram luzes. Vamos lembrar que demônios eram anjos que viviam diante de Deus.
Antes de Satanás cair, leia Ezequiel 28 a partir do verso 12, Isaías 14 a partir do verso 12. Você leia Apocalipse quando fala dos anjos, querubins, serafins, arcanjos. Você vai entender que anjos eram seres de luz, eram seres que estavam com o Pai das luzes. Olha que interessante. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se quer que tens verdadeiro entendimento. Enquanto os luzeiros matutinos, isso aqui, estrelas da manhã, eu não gostei dessa versão, nem me liguei. Quanto as estrelas da manhã, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, está falando dos anjos, lá antes da criação da terra, Jó 38, 4, 7. Deus, num coral de anjos, Deus brincando com os anjos. Olha que interessante. Eu sei que é um paralelismo, é um verso poético de Jó, lúdico, mas eu fico imaginando Deus brincando com os anjos. Ele, luz, os anjos sendo luz. Tu eras querubim ungido para te cobrir. Te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Pedras afogueadas, anjos, serafins. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu, te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Ezequiel 28, 14, 15, 18. O que acontece? Você está vendo aqui que os anjos eram seres de luz, perderam essa luz. Em quem eles acharam essa luz? Na alma humana. Na alma humana. Por isso, eles tiveram que descobrir o que ativava a alma humana. Na observação, o que faz com que a energia da alma cresça como um vulcão, que seja uma erupção? Sexo, libido, parte hormonal. Então, olha só que interessante. Vamos compreender agora de trás para frente? Por isso que eu falei que a aula é poderosa. A coisa precisa da questão biomolecular. A coisa precisa de testosterona. Eu preciso estimular com os 5 sentidos e através do corpo da pessoa, tornando-a viciada em sexo. Gente, vai deixando o like aí, tá bom? Eu preciso fazer com que essa pessoa fique viciada, o seu cérebro seja viciada na ação sexual. Porque o viciado sexual, ele quimicamente, neuroquimicamente, é tão viciado quanto da cachaça, quanto da maconha, quanto da cocaína, quanto do crack. Porque, na verdade, não é só uma alteração. A cachaça, o álcool ou a droga em si vai alterar, mas vai alterar não no nível que os demônios precisam, vai alterar para possessão. Mas nem todo demônio quer possuir. Talvez o demônio use o álcool, a maconha, principalmente, que são mais entorpecentes mesmo, que a maconha leva o cara para cima. Perdão, a cocaína. Mas a maconha, o crack, o teor alcoólico leva o cara a ficar mais... Então, até utilize isso para chegar ao sexo. Para chegar ao nível, só que tem alteração. Porque o orgasmo que tem um pico de energia maior no reino espiritual é o orgasmo que você está ciente do que está fazendo. A pessoa drogada ou a pessoa que está alcoolizada, o orgasmo dela tem um pico que é menor do que a pessoa que está consciente, que está excitada. Então, demônios de maiores poderes, eles não querem, inclusive, que a pessoa beba muita coisa, que ela não quer que a pessoa se altere muito. Então, vamos ver que isso aqui é o princípio, no sentido... Gente, eu quero que vocês entendam que demônios olham pra gente como formigueiro. Demônios olham pra gente como boiada. Demônios olham pra gente como boiangos. Sabe, demônios olham pra gente como assim, qual o boi que tá mais gordo pra gente abater aqui e comer agora? Então vamos compreender que isso é importante. A nossa vida psicossocial, biológica, psíquica, ela influencia sim. O que a gente vê, quanto mais filme, quanto mais novela, o que a Globo fez a vida toda conosco? Primeiro a Globo se tornou sensual. Depois a Globo, nos enredos de novela, primeiro foi sensual. Depois ela botou beijos quentes. Pega a história das novelas da Rede Globo. Primeiro ela fez você... Primeiro ela fez você ver o beijo como uma coisa... que delícia. Depois, a roupa.
mostrando a mulher, explorando a mulher nas suas curvas. Depois ela fez a questão da libido mesmo, os olhares, os beijos, as mãos, as novelas. Ó, vamos pegar da década de 70 para cá. Depois fez o engraçado, todo adúltero na novela é engraçado. Já notou que todo pulador de cerca tem uma musiquinha engraçada, tan, 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 tan. Sempre tem uma piadinha, por quê? Para tornar leve o adultério. Toda pulada de cerca na novela da Globo é engraçado. E a gente acha engraçado. Porque isso é uma mensagem subliminar, é uma mensagem inconsciente para dizer para você que é natural, é normal, o homem foi feito para pegar mesmo, a mulher também tem liberdade para pegar todo mundo. Oh, vamos lá, Janete Claire, Jorge Amado, essa raça todinha aí que um dia vai estar fazendo churrasco com Satanás. Gente, depois, o homem começa a ter duas mulheres ou a mulher, Dona Flor e seus dois maridos, e a mulher começa a ter dois maridos ou ter dois namorados, três namorados. Por fim, chegamos aonde? A homossexualidade. Isso é uma agenda, não só uma agenda socialista comunista, uma agenda antiteológica, uma agenda para derrubar o mundo, mas isso é uma agenda satânica. Porque a orgia, conceito de orgia, prazer sexual independente com quem? Pode ser zoofilia, pedofilia, homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher, você com cachorro, com boi, com cavalo, com animal, com criança. Porque o demônio não enxerga quem é o ente, o demônio não sabe se é cachorro, ele não quer saber se você tem prazer com cachorro, então vai ser com cachorro, tem prazer com criança, vai ser com criança. Então é isso que os demônios querem, prazer sexual. Porque é disso que eles se alimentam. Vamos compreender. A questão do pecado chega a ser até religioso. Você falar de pecado nisso aqui, pecado é pouco. É uma questão de existência humana, questão de existência espiritual. Vamos compreender isso. Demônios precisam dessa luz, ele precisa. E essa luz ela é ativada principalmente... Pode ver que as obras da carne, nós vamos estudar isso no vídeo 2. Vamos ver as obras da carne? Vai ver lá, prostituição, questões libidinosas, homossexualidade. Quem vai ficar de fora da Nova Jerusalém? Os que não vão entrar no reino dos céus. Nós somos isso aqui, gente, ó, a alma acende. Que você colocar a energia certa, nós estamos apagadinhos aqui, ó. Pá, quando a gente, pum, acendeu. Acendeu, os demônios vêm logo. Semana que vem vamos falar dos princípios da alma e da sexualidade como um todo. Gente, não se esqueça de deixar o seu like. Olha só, se eu tiver 20 alunos para o curso técnico para pregadores, eu reinicio ele agora com uma qualidade muito melhor, com sala de aula, e você vai levar a apostila na hora. Pagou, levou, já vai ser enviado para você, tá bom? 20 pessoas, 21 DDD 99210-6828 e você vai começar. Então nós vamos falar sobre os chakras, vamos falar sobre pontos energéticos no corpo, vamos falar de uma série de coisas. Eu falei que uma aula só não dá, porque eu precisava vir para esses princípios da criação humana. Reveja o vídeo, releia tudo que tá vindo à sua mente. Deixa seu like, gente. Olha aí, 48 pessoas não deixou like ainda. Que é isso? Por favor, ajuda o canal. Olha, os 100 mil, hein? Nos 100 mil tem Bíblia, tem livros. Nos 100 mil tem Bíblia, tem livros. Olha, manda seu e-mail para mim, manda seu nome e cidade. Não mande endereço, tá bom, gente? Não mande endereço, é só nome, cidade e o zap. Nome, cidade e zap. Só isso. E deixa seu like aí, porque isso é que alimenta o bendito do YouTube, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês, fiquem na graça, na paz e na prosperidade que não faz mal para ninguém. Eu não tô pedindo para ninguém ser rico. Tô pedindo a Deus que te torne próspero, até porque riqueza é uma questão mental. Nem todo mundo pode ser rico. Agora, próspero, a palavra de Deus nos promete, tá bom? Fiquem na paz, na graça, na prosperidade do Senhor Jesus. Até quinta que vem, em nome do Senhor Jesus.